Já ouviu falar de fluxograma? Fluxograma agora é um dos conteúdos muito exigido na nova BNCC, né? Vamos aprender então como é que eu posso elaborar um fluxograma. Eu acho uma coisa muito bacana que você consegue colocar ali o que você realmente entendeu daquele conteúdo. Fluxograma, ele é um diagrama, é uma representação esquemática. São gráficos que indicam a transição entre as informações. É o passo a passo, no nosso caso da matemática, da resolução de algum conteúdo, ou é o passo a passo de como eu faço uma classificação de triângulos, de quadriláteros, né? Então, ela demonstra sempre uma sequência operacional. São utilizados alguns símbolos e devem ser respeitados no fluxograma. A seta é um símbolo de conexão, ela liga uma ideia à outra, tá? Esse outro, arredondadinho aqui ó, nas bordas, ele é chamado de terminação. Ele indica um início e o fim de um fluxo. Então, qual é a ideia, o início sobre o que você está falando e o final, qual é o seu resultado. Esse outro, o retângulo, é chamado de processos e ele indica os procedimentos que eu vou realizar em cada fase. Já o losango, ele é chamado de decisão. Ele indica os momentos que você tem que tomar uma decisão. Você tem que fazer uma pergunta para dizer se sim ou se não. Bom, existem outros símbolos que nos ajudam a montar um fluxograma, mas eu vou focar só nesses símbolos que eu te apresentei. Um fluxograma, ele pode ser feito no próprio PowerPoint, no Word ou em alguns outros sites, como eu indiquei aqui, o Lucidchart, tá? Ele é gratuito e possibilita ali que você faça um fluxograma. Bom, vou te dar alguns exemplos de fluxograma. Vamos pensar em adição de frações. Bom, quando você olha uma soma de frações, qual é a primeira coisa que você tem que observar? Os denominadores. Então, existe ali uma pergunta, uma decisão. Os denominadores são iguais? Quando eu olho para os denominadores das nossas frações, o que eu vou observar? Eu posso responder que sim, os denominadores são iguais, e posso responder que não. Se sim, aí eu vou levar a um processo ali, que é o que é que eu devo fazer se os meus denominadores são iguais. Bom, se os meus denominadores são iguais, eu somo os numeradores e mantenho o denominador. E se não? Então, olha, eu respondi um lado desse losango, falta responder o outro lado. Se não, determine o múltiplo dos denominadores. Pode ser o múltiplo ou pode ser o MMC. Tanto o múltiplo como o MMC possibilita a sua resolução. O múltiplo pode ser que você tenha que simplificar no final, se ele não for o menor, e o MMC, isso facilita a sua vida, porque você trabalha talvez com os números menores. Mas nada impede de você achar um múltiplo, ou até mesmo multiplicar os denominadores que se encontram ali na soma de suas frações. Bom, determinei o múltiplo, qual é o próximo passo? É determinar frações equivalentes com esse novo denominador, que é o meu múltiplo. Depois que eu determinei frações equivalentes, qual é o próximo passo? Somo os numeradores e mantenho o denominador. Bom, somei os numeradores, mantive o denominador, próximo passo, vou olhar o resultado. Tenho ali o resultado. Essa fração que eu obtive, é possível simplificar? Observe de novo que eu tenho um losango. Eu tenho que tomar uma decisão. Então, eu tenho uma resposta positiva e uma resposta negativa. Se não, eu não consigo simplificar, a fração obtida é o resultado da sua operação. Se sim, eu vou simplificar. Como é que a gente simplifica? Divido o numerador e denominador pelo mesmo divisor, quer dizer, pelo mesmo número. Dividir. Depois que eu fiz uma simplificação, já tenho resultado? Não, eu vou ter que olhar de novo. Então, olha, eu volto aqui na minha pergunta. É possível simplificar a fração? Porque pode ser que eu tenha que simplificar mais do que uma vez. Se sim, divido de novo e se não, tenho o meu resultado. Vamos para um outro exemplo? Potência.
Analisando potência, vamos lá. Olhei para uma potência. Quais são as regras de potência que a gente conhece? Quais são as definições de potência que eu tenho? Bom, comecei aqui pensando no expoente. O expoente é 1, então é um losango. Estou fazendo uma pergunta. O expoente é 1. Pense que como se o fluxograma funciona como se algo que você tivesse que descobrir, né? Uma charada, né? Eu te dou lá um resultado e você tem que ali adivinhar o que é que está acontecendo. O expoente é 1, posso responder que sim, posso responder que não. Tipo um cara a cara. Sim, o expoente é 1. Se sim, o resultado é o número da base. E se não? Se não, vou ter que pensar em outra coisa. O expoente é 0, né? Quais são as regras que eu tenho, as restrições de potência para os expoentes? 1 e 0. O expoente é 0? Posso responder que sim, posso responder que não. Se sim, digo que sim. Vou perguntar, a base é 0? Por quê? Porque se a base for 0, se sim, não tem resultado definido. E se não, o resultado é sempre 1. Bom, e se o expoente não é 0? Posso perguntar, a base é 10? Se sim ou se não? Se sim, coloco 1 e a quantidade de 0 deve ser igual ao expoente que temos indicado. E se não, o que eu faço? Multiplico a base pela quantidade de vezes que o expoente indicar. Quando eu fizer isso, este será o seu resultado. Bom, então agora um fluxograma sobre triângulos, a classificação de triângulo com relação ao ângulo. Então, olha, quais são as classificações que nós temos? Nós temos que ele pode ser retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Ok, já sabemos disso. Agora, essas classificações tomam por base o quê? Qual o ângulo? Muito bem, o ângulo de 90 graus. Então, a minha primeira pergunta que eu devo fazer para conseguir classificar um triângulo é: ele tem um ângulo de 90 graus? Lembre-se que todo losango possibilita uma resposta sim ou não. Se sim, ele é um triângulo retângulo. E se não? Bom, ainda falta pensar em obtusângulo e falta pensar em acutângulo. Qual é a diferença entre eles? Ah, se o ângulo é maior ou menor que 90 graus. Então, essa é a minha próxima pergunta. Então, se não, o ângulo é maior que 90 graus? Eu tenho a resposta sim e tenho a resposta não. Se não, o ângulo é menor que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo. E se sim? Mas todo triângulo com um ângulo maior do que 90 graus pode ser denominado obtusângulo? Não, ele tem uma restrição. O ângulo deve ser maior que 90, porém menor que 180 graus. Então, eu tenho mais uma pergunta. Esse ângulo é maior que 180 graus? Posso responder sim ou não. Se não, ele é um triângulo obtusângulo. E se sim, ele não possui classificação. Bom, espero que você tenha entendido o fluxograma, espero que você use essa ferramenta, ela é muito boa, você consegue fazer ali um resumo do que aprendeu, do seu passo a passo de uma resolução, que pode facilitar os seus estudos, ok? Um grande beijo e até mais!